Oi, gente. Com quem você combina nos relacionamentos? Vamos falar sobre isso? Me chamo Marta e nesse canal eu falo sobre comportamentos, os meus, os seus e os nossos. Estou aqui na minha parede. Essa parede eu fiz com isopor. Não parece, né? Parece um tijolo mesmo. E aqui, ó, o meu gatinho deu uma arranhada nesta minha parede de tijolo. Mas enfim, vamos lá. Relacionamentos. Esses dias eu falei algo sobre um comportamento feminino, muitas vezes, até porque eu estou nessa paleta de cores, né? Do feminino. E eu vejo muitas vezes a mulher indo para um lado de mãe do seu marido e não a mulher. Enfim, né? A mulher naturalmente ela já tem um instinto feminino de mãe, ela já tem um instinto maternal, né? Isso já vem no DNA, eu acho que feminino. Então, muitas vezes, a mulher ela toma a posição de mãe e não de esposa. Principalmente se ela tem filhos ali, né? Daí ela trata todo mundo igual. Trata filho do jeito que trata o marido do jeito que trata o filho e praticamente ela doma a casa como a rainha do lar, né? E aí só pode dar ruim, né, gente? Até porque muitas vezes, quando a mulher se torna mãe, este homem começa a olhar para essa mulher com outros olhos, dependendo do que ela se torna. Porque muitas vezes no período pós ter um filho, essa mulher começa a se tornar um pouco mais maternal e um período onde a criança precisa de muito desta mulher, que é natural, óbvio, mas muitas vezes a relação ela começa a ficar um pouco mais delicada. E o homem muitas vezes, por também respeitar esse período, começa a olhar para essa mulher como mãe. Isso não é legal, isso não é positivo. Inclusive, o homem, quando começa a chamar a esposa de mãe, e esta mulher, mãe, começa a chamar o marido dela de pai, eu já falo, cara, para com isso. Uma vez eu falei isso para minha irmã. Eu falei, gente, parem de se tratar como pai e mãe. Isso é no mínimo broxante e naturalmente você vai para um lugar que não é mais da relação afetiva, que precisa ter o fogo, precisa ter a química funcionando. Eu não posso ir para um lugar onde eu não sou mais o parceiro desta mulher e esta mulher ser parceira desse homem como um casal. Eles não podem sair dessa situação de casal e começar a morar juntos como se fossem amiguinhos. Até porque, vamos lá, naturalmente você tem uma relação ou você se casa com alguém para que você tenha uma relação sexual e isso tenha que gerar uma admiração e essa relação não pode acabar por ali, entende? Então, e veja, isso é um alerta tanto para o homem quanto para a mulher. Esse homem não deve olhar para essa mulher como mãe só e perder aquela química que tem que haver, ok? E esta mulher também não pode começar a tratar este homem como um filho dela. Pegou casaco? Você escovou os dentes? Você já tomou banho antes de deitar? Gente, isso não é papel da esposa. Esse homem tem que ser maduro o suficiente para dar conta de fazer essas coisas sem que essa mulher precise cobrá-lo. Entende? E outra, muitas vezes o homem não gosta desse comportamento dela, mas também muitas vezes não diz nada.
Quando o homem não gosta da discussão ou do embate ali e tal, e não manda ela cuidar lá do filho dela, que ele sabe se cuidar, que ele é um homem maduro, essa situação ela começa a se perder, entende? E essa mulher, ao contrário de admirar este homem como um masculino forte dentro da casa, ela começa a olhar ele como um subalterno muitas vezes, né? Ou como essa mãe que tem que olhar para esse menino, marido, e ficar dizendo o que ele tem que fazer ou não tem que fazer. Gente, isso é uma... Eu sempre falo, é só você se colocar nessa posição. Você gostaria que esse seu marido perguntasse para você: já tomou banho? Já lavou o cabelo hoje? Já escovou os dentes? Você vai deitar agora? Já tomou um banhinho? Gente, isso é extremamente desagradável, isso é extremamente infantil. E é um lugar que se vai e o tesão vai junto. Então não dá pra gente ter uma relação morna, onde se trocam os lugares das pessoas. Como trocar de lugar? Essa mulher que tem que ser a esposa, ela vai só pro lugar de mãe, esquece que tem que ser a esposa. E, gente, vamos combinar, é óbvio que é desafiador isso. Mas vamos entender que se você quer ser mãe e quer ser esposa, você vai ter que começar a controlar isso. E, gente, deixa eu falar uma coisa, a mulher ela tem sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Para de falar que a vida depois que você virou mãe ficou muito mais difícil. É óbvio que vai ficar mais desafiadora. Mas partindo do princípio que você tem esse desejo de ser mãe, você tem que se lembrar que você não pode deixar de ser esposa. Porque senão, gente, você começa a abrir abas sem que elas tenham que ser abertas. Você, lógico, vai passar um período um pouco mais desafiador, mas não esqueça de ser a esposa. Não se canse tanto disso ao ponto de você não dar conta de ser a esposa. Eu já falei, é desafiador, sim, mas a mulher tem sabedoria o suficiente para poder distinguir uma coisa da outra. Então, o alerta é: não se torne a mãe do seu marido, em hipótese nenhuma. E se de repente você começar a ter que ser mãe desse cara, comece a observar essa relação. Quem é que está tomando uma posição errada aí? É esse homem que está indo para um lugar de menino, onde ele precisa dessa mãe? Ou é você que está indo para um lugar de mãe, esquecendo que você tem um lugar de esposa antes de ser mãe? Tá? Então observe isso com cuidado e não se perca no meio do caminho, ok? O vídeo de hoje é sobre isso e só sobre isso que eu quero falar aqui hoje, para não misturar os tópicos e ficar muita coisa para você pensar, está bem? Tenho outros vídeos no canal, dê uma olhada, tem alguns títulos bem interessantes e que você possa gostar e que você pode gostar. Deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.